Então, Marília Moraes, o título do trabalho é O Sonho de Copenau. Eu não sei se é assim que se fala, Marília, se não for, me corrija. Já está carregando a apresentação da Marília. Então, Marília, a palavra é sua. Vocês veem meu slide? Sim, e ouvimos você muito bem. Aí você está com a palavra, eu vou desabilitar meu microfone agora e começar a contar seu tempo. Você quer que eu te avise também? Vou colocar o cronômetro aqui, professora. Obrigada. Ótimo. Certo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora Mirelle. Boa tarde, pessoal da minha turma do PPG Letras que está me prestigiando. Eu faço mestrado na Unemate de Sinop, campus de Sinop aqui no Mato Grosso, e trabalho com a literatura, né? Esse trabalho foi pensado junto com o meu orientador, o professor Dr. Henrique, né? Só que ele não vai poder apresentar aqui comigo hoje, tá? O sonho de Copenau, né? Eu digo o sonho de Copenau porque o meu trabalho ainda está, é uma pesquisa em andamento, é uma pesquisa que vai ser a pesquisa do meu mestrado, e se trata de um livro que se chama A Queda do Céu, escrito por Davi Copenaua e Bruce Albert, que é um indígena Yanomami, e um etnógrafo franco-marroquino, né? Foi da união desses dois. Vou falar um pouquinho dessa história, dessa pesquisa, tá? Antes de tudo, como esse seminário trata bastante das práticas educacionais e tudo, eu gostaria de falar um pouquinho da literatura indígena no Brasil, né, que nós sabemos que hoje tem uma lei, a Lei 11.645, que foi sancionada em 2008, que, assim, ela coloca a obrigatoriedade da temática indígena dentro da escola regular, né? Mas, mais do que para cumprir essa lei, tem alguns motivos que seria interessante a gente pensar na literatura indígena dentro do ambiente escolar. A Janice Thiel, no livro Pele Silenciosa, Pele Sonora, ela vai falar que a literatura indígena ela vai ter mais público e mais obras publicadas também no Brasil a partir da década de 90, e antes disso ela faz menção a um silêncio da população indígena, né, no ramo da literatura. Ela vai dizer que muito se dizia sobre o indígena, mas sobre o olhar e a perspectiva do europeu. Então, a voz que é dada para eles mesmo, através da literatura, vai ser mais percebida a partir da década de 90. Né? Então, nós percebemos que é um período muito grande de silêncio em relação a isso. O que seria uma obra indígena? Né? Que nós hoje ouvimos falar de obra indianista, obra indigenista e a obra de caráter escrita por indígena. Né? Então, ela determina que a obra indígena é quando o indígena é o próprio agente da narrativa. Ele mesmo está contando a sua história. A indianista, por exemplo, a gente pode citar o José de Alencar, né? E a indigenista são pessoas que não são indígenas, mas que são favoráveis à causa indígena e escrevem sobre isso, né? Como, por exemplo, os irmãos Vilas Boas, só para dar um panorama, né? Ela é caracterizada também pelo intercâmbio entre a oralidade e a escrita. E ela apresenta uma multimodalidade, porque dentro de uma obra indígena você vai ver desenho, né? Que são, assim, coisas consideradas muito importantes. Em qualquer obra indígena você vai ver referência aos desenhos. Você vai ver menção à oralidade, né? Que na maioria das obras eles falam que chegaram até esse relato, que puderam contar essa história porque eles foi passado pelos avós, pelos velhos da aldeia. Então, a Janice Thiel também refere a isso como uma etnopoética, que seria a literatura baseada principalmente na oralidade, na força da oralidade. Né? E aí a gente pensa a oralidade como um conjunto, assim, não vou dizer um ritual, mas como um momento de muita importância dentro de um povo indígena, em que tem um momento específico para isso e é carregada de muita simbologia, né? A literatura indígena ela também pode nos proporcionar a leitura dos estereótipos que circulam hoje em torno da imagem do indígena, né? São os estereótipos criados também
como já disse por José de Alencar, em Iracema, que seria o índio inocente, o índio perfeito, ou também, pior que isso, alguns adjetivos pejorativos que hoje estão ligados à imagem do indígena. Né? Então, você lendo uma coisa que um próprio indígena escreveu, você destrói esse estereótipo que, por exemplo, existe um povo só indígena, o índio, como se fosse um povo só que habitasse a América Latina. Né? Então, você vai saber das peculiaridades, dos modos de pensar e tudo isso. E a literatura indígena, ela vai proporcionar a descolonização da mente. Né? Sobre isso eu vou falar aqui. Descolonização da mente ou a descolonização do saber. Né? Vou até ler esse trecho do Antônio Roberto Esteves, que eu achei muito legal. Cabe esse até errado, desculpa, gente. Literatura, enfim, a tarefa fundadora que a transforma em uma grande usina de criação de realidades novas. Por meio do seu fazer, legitima-se o espaço humano americano, que antes se interpretava sob o ponto de vista puramente europeu. Né? Então, aqui a gente começa a falar sobre saberes e discursos pós-colonialistas. Né? A literatura, ela tem esse caráter de levar uma mensagem e de chegar a lugares que talvez outros discursos não cheguem, justamente por se tratar de uma coisa que está relacionada à arte, por se tratar de uma coisa que está relacionada ao deleite. Né? Então, a pessoa, ela lê isso de uma forma prazerosa e ela carrega essa mensagem que, às vezes, tem a intenção clara de ser passada e, às vezes, não. Né? Por isso, a importância da literatura nesse ponto de vista. Né? André Marques do Nascimento, da UFG, ele fala que as transformações sociais atuais, ela permite que os indígenas cheguem até a universidade. Né? Nosso colega aí falou que deveria chegar mais, né? Mas atualmente chega mais do que se chegava antigamente. Né? Então, nós temos os indígenas na universidade atualmente, só que ele diz, o André Marques, que falta muito ainda para um diálogo efetivamente intercultural. Por quê? Porque o indígena, ou nós mesmos chegamos na universidade, e o discurso da universidade é um discurso eurocêntrico, universal, unificado, né? E não propõe essa descentralização epistemológica que talvez a literatura indígena conseguiria fazer. Né? Então, ele denuncia, faz uma espécie de denúncia que fala que hoje o saber da universidade é um saber essencialmente colonial. Né? O discurso, assim, falando de colonização, nós sabemos que na época da colonização, de fato da colonização política, o corpo do colonizado, né, tanto o africano quanto o indígena, ele foi um corpo inferiorizado. Né? Nós vimos que existem teorias científicas, né, daquela época, científicas pensando na disseminação de um discurso colonialista, existiam teorias científicas naquela época que demonstram, né, o corpo físico inferiorizando as formas, as cores da pele, né, e tudo. E aí, juntamente com a inferiorização do corpo, houve a inferiorização também do saber. Né? Então, o que ele vai dizer? Que a ciência moderna, essa sociedade de performance que a gente vive hoje, ela relega qualquer conhecimento que foge a essa intenção técnica e científica ocidental, ela relega a conhecimento popular, a crenças, o que nós chamamos de doxa. Então, não seria uma episteme, seria um conhecimento inferiorizado. Vou acelerar aqui. Baseado nisso, eu quis citar como exemplo para esse diálogo intercultural, justamente esse livro, A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, de Bruce Albert e Davi Copenaua. Se trata de uma autoetnografia, gente, é um calhamaço. É bem grande. Se trata de uma autoetnografia, em que o Davi Copenaua é o autor, e o Bruce Albert, ele só escreveu nas palavras do Davi Copenaua. Esse livro foi publicado na França, e 5 anos depois ele foi publicado no Brasil. Né? Muito engraçado, porque se trata de índios que hoje são chamados brasileiros, mas foi publicado no exterior primeiro. Nessa obra, o Davi Copenaua, ele vai pensar na linguagem e no aprendizado da sua
da sua etnia, do seu povo, a partir de uma cosmovisão baseada na oralidade e principalmente baseado em sonhos e em visões. O papel do sonho nessa narrativa é de imenso peso, tanto o sonho natural quanto o sonho provocado pela substância que eles consomem, que é do pó da inhacoana, né? É uma árvore que faz eles terem alucinações, mas ela é muito sagrada. Então, esse sonho, que para a gente também é relegado ao nada, ou que nós acordamos e vamos esquecendo ao longo do dia, para um xamã Yanomami, ele carrega as mensagens de Omama, que seria o Deus maior, o Deus da criação, e ele carrega aprendizado, né? Os sonhos, eles são compartilhados dentro da casa deles, e com aquela realidade sonhada, eles vão se basear na realidade de tomada de decisões, né? De coisas importantes. Eu coloquei aqui o sonho contra o estado dos NAP, né? NAMP seria. Os NAMP somos nós, os brancos, ou como ele chama, os povos da mercadoria. Por que o sonho contra o Estado? Eduardo Viveiros de Castro, no prólogo desse livro, ele fala que vai chamar a atenção porque todos os sonhos que são relatados nesse livro, ele fala para proteger a floresta contra a invasão dos garimpeiros, contra a invasão dos madeireiros, e para lutar na demarcação do território Yanomami. Então, ele sempre sonha com a Omama falando, olha, Davi, você deve proteger a nossa terra, você deve lutar. Tanto é que o Davi Copenaua foi um dos principais ativistas na demarcação do território, o Bruce Albert também, e eles conseguiram demarcar esse território, acho que foi na década de 80, se não me engano. E aí ele justifica isso baseado nos sonhos que ele teve, principalmente consumindo o pó da substância. Eu trouxe aqui um trecho rapidinho. Não vou ler esse texto, porque senão não vai dar tempo. Eu só queria falar com vocês, fazer um exercício bem rapidinho sobre essa coisa da perspectiva da descolonização do saber. Quando nós pensamos numa floresta, e nós que somos não indígenas, que somos ocidentais, colonizados, nós pensamos numa imagem como essa, com árvores, um céuzinho, um verdinho. Isso pra gente é uma floresta. Eu vou chamar de floresta branca. No livro A Queda do Céu, essa é a floresta do Davi Copenaua. Então, foi pedido para que ele desenhasse uma floresta e a gente se depara com uma imagem dessa que não nos remete a nada que seja uma floresta. Então, a gente começa a pensar que tipo de visão ele tem dessa floresta que nós não temos, não fazemos ideia. E aí sugere a aceitação de outras lógicas e outras perspectivas, né, de conhecimento e a quebra da centralização epistemológica. Por enquanto, é só isso. Como eu falei, é um trabalho que está em andamento. Marília, muito obrigada. Muito intrigante seu trabalho, essa imagem da floresta. Eu trabalho com línguas estrangeiras e a gente sempre fala que a língua estrangeira é essa oportunidade de entrar em contato com outras culturas, né? Quantas culturas nós temos aqui, como diz a Cláudia, silenciadas, né? Especializados em silenciar, às vezes somos. Maravilhoso a sua apresentação, Marília, muito obrigada.